Meu querido plantão mega urgente, o Flamengo dando chapéu, Flamengo dando balão pra cima da porcaiada. Vamos falar disso agora, tem informação sobre o Wendel, informação sobre Gustavo Scarpa também e várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, se inscreva no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like ajuda demais no crescimento do canal. A tua inscrição ajuda demais no crescimento do canal. E assista o vídeo inteiro, completo, pra você ficar por dentro de tudo. Belezinha? Tranquilão? Também comigo, Rubro Negro, toca aí, tocou. Vamos às notícias do Flamengo e primeiramente falar sobre uma verdadeira revolução. Pois é, o Maracanã quer revolucionar o seu gramado, quer acabar com essa história de buraco, de gramado ruim, que a bola não rola e coisa e tal. A informação exclusiva trazida pelo Coluna do Flamengo é que a administração do Maracanã acredita na melhora do gramado para esse segundo semestre. O principal motivo para o otimismo dos administradores é o afunilamento das competições para Flamengo e Fluminense. O Fluminense já tomou-lhe um pezão na bunda do Flamengo da Copa do Brasil, vai tomar um pezão na bunda também da Copa Libertadores da América, então serão menos jogos no gramado. Com menos jogos, eles vão poder fazer um tratamento mais profundo do gramado no Maracanã, vai ter mais tempo de recuperação e para o ano que vem, quem sabe aumentar essa estrutura de grama sintética que tem no Maracanã, 10% ali, é aquele gramado híbrido, não é sintético, é grama natural, é um pouco parecido com o do Corinthians. A diferença é que o gramado do Corinthians, ele é mais misto do que o gramado do Maracanã. Então o Flamengo precisa fazer essa revolução no gramado do Maracanã porque é uma vergonha e isso está prestes a acontecer. O Flamengo já entende que tem que fazer isso aí porque não dá para jogar. Agora já vamos de bate pronto pro mercado de transferência, sem enrolação. Então segura a onda, preciso da tua atenção para você ficar por dentro de tudo. Vamos lá. Primeiramente, por volta ali do período de tarde para noite, surgiu uma informação que o meu companheiro Fernando Gil, RN, já havia falado, há muito tempo, estão dando os devidos créditos a ele, ele falando que o Flamengo tinha interesse pelo Gustavo Scarpa. E aí, surgiu esse burburinho na imprensa, escapa para lá, escapa para cá. Hoje, o Globoesporte.com, agora há pouco, trouxe a informação que o Flamengo fez uma consulta pelo Scarpa, no entanto, o meia deseja permanecer na Europa. Calma, tem mais detalhes sobre isso. O Flamengo procurou o staff do jogador, fez uma proposta salarial, enfim, de projeto de carreira ao jogador, mas o atleta não quer retornar ao futebol brasileiro nesse momento. Vai lembrar que ele tem 29 anos de idade, está atuando pelo Nottingham Forest, que é uma equipe da Premier League que luta contra o rebaixamento. Ele não conseguiu ter várias partidas esse ano lá por conta de lesões, né? Adaptação naturalmente ao futebol inglês, que é mais intenso em relação ao futebol brasileiro. Scarpa tem apenas 7 meses na Europa. O meia assinou com um clube inglês há 1 ano, quando deixou a equipe do Palmeiras. Apesar do Scarpa ter negado interesse em voltar para o Brasil, o Flamengo vai seguir observando de longe para, quem sabe, num futuro próximo, quando ele, de repente, mude de ideia, o Flamengo já tenha estreitado os laços com o jogador. Ele tem uma história no Palmeiras, é verdade, mas aí o Flamengo fica ali, né, só dando aquela conversinha fiada, aquele papinho furado do Marcos Braz, para quem sabe no futuro contar com o jogador. Mas para essa janela de transferências, apesar de ter saído a notícia de que o Nottingham não quer contar com o atleta, ele vai continuar na Premier League. Sobre a questão do Claudinho, segue na mesma. Tá? O Flamengo e Claudinho já possuem um acordo verbal e o Flamengo tem 14 dias para resolver a situação. Nem vou falar muito de Claudinho nesse vídeo porque tem outras informações
para passar para vocês. Claudinho, a gente já falou no vídeo anterior. Pô, você só repete informação, repito não, porque agora é notícia nova. Galera, sobre saídas, pois é, ainda há chance grande, aliás, de terem saídas no time do Flamengo nesse meio de temporada, sem ter a necessidade de acabar a temporada. Os 3 principais atletas que têm mais possibilidades de deixarem o Flamengo e que não estão nos planos do Jorge Sampaoli é o Pablo, zagueiro, tá? O Rodrigo Caio, ele tá rodando um vídeo aí, cara, pela rede social do Rodrigo Caio, sabe, que gravaram, foi a Jéssica CRF, gravou lá do setor do Maracanã Mais, ele meio que, sabe, meio triste, abatido ali no banco. Eu fico triste vendo isso, porque o Rodrigo é ídolo do Flamengo, eu adoro o Rodrigo Caio, mas não tá ganhando espaço com o Sampaoli, pode ser que ele saia, e o Guilhermo Varela. Então esses 3 atletas podem, não tô dizendo que vai, esses 3 atletas têm mais chance de sair agora, no meio dessa temporada. Por quê, Pedrão? Porque eles não têm os 7 jogos do Campeonato Brasileiro completos. Ou seja, eles podem atuar por outra equipe do futebol brasileiro no Campeonato Brasileiro, desde que sejam inscritos até o dia 25 de agosto, beleza? Então, a chance desses 3 saírem do Flamengo agora é maior, assim como, por exemplo, aconteceu com o Vidal, né, que saiu do Flamengo para atuar numa outra equipe do futebol brasileiro, porque não tinha 7 jogos completos. Enfim, eu até torço pro Rodrigo Caio, de repente, ter aí uma reviravolta na temporada dele, mas é realmente difícil porque o Careca não quer utilizar ele. Não é questão física, tá? Ele não quer utilizar. Seguinte, o River Plate, eu não tenho mais o martelo aqui que o meu martelo pegou, vou pegar essa caneta, né? O River Plate bateu o martelo e não tem quais, não tem chororô, não tem mimimi. Eles não vão negociar o De La Cruz com o Flamengo. Você pode até ver os dirigentes não assumindo isso, em entrevista coletiva, falando que não desistiu para a próxima janela. Para essa janela não vai rolar, até porque o Flamengo já está vendo um substituto, porque o Sampaoli não tem paciência. O Sampaoli quer os caras para agora, já para entrar no ritmo, conquistar os títulos e quem sabe, né? Quem sabe não, já para fazer a transição para a próxima temporada. Então ele não quer essa história de esperar o De La Cruz para a próxima temporada. Eu acho até que, vai desistir do cara para contratar outro, a gente vai entrar nesse mérito. O que acontece é o seguinte, segundo o Júlio Miguel Neto, da Tropa Rubro-Negra, ele que apura lá junto com o Papo, eu apuro daqui, eles apuram de lá, o River Plate está disposto a não vender o De La Cruz. E principalmente na outra semana, quando começa o período de mata-mata da Libertadores, a fase de oitavas de final, ele entrou em campo com a camisa do River pelas oitavas, acabou. Não tem mais como ele atuar pelo Flamengo pela Libertadores. Enquanto ele atuou só pela fase de grupos, ele ainda pode jogar. Entrou no mata-mata, acabou. Não tem como ele mais jogar pelo Flamengo. O De La Cruz e o seu staff já foram informados pela direção do River Plate que não aceitam de forma alguma negociar o atleta com o Flamengo. Tem essa questão da competição? Tem, mas tem também um negocinho de final de 2019 que o Flamengo ganhou em cima deles, então eles não são tão, enfim, eles não querem dar esse mole também para a equipe do Flamengo, beleza? Então, praticamente descartado o De La Cruz para esse meio de janela de transferência. A não ser que aconteça uma reviravolta absurda, bizarra, que a gente já viu até na história aí do futebol. Vamos lá, apesar que o De La Cruz ele quer vir de qualquer jeito, tá? Mas ele também não vai se queimar com os caras lá porque ele é ídolo lá. O negócio é o seguinte, gente. Por volta aí das 8 horas da noite, 7h30 da noite, surgiu a informação que até o companheiro Mauro César Pereira já havia comentado lá na Jovem Pan Esportes que o Flamengo iria demonstrar interesse no Wendel, tá? Apenas para atrapalhar a negociação do Palmeiras com o Wendel. O que aconteceu foi que o Palmeiras hoje não tem condições financeiras de trazer o Wendel, inclusive parece que eles estão deixando o negócio, já estão até vendo aí jogador do Racing para essa posição de volante. No entanto, o tubarão do mercado, o malvadão do mercado,
tem condições de trazer o Wendel, que é o Flamengo. E pois é, parece que estamos diante de uma nova reviravolta. Segundo o jornalista Vene Casagrande, depois de muita insistência, depois de várias cavadas do Wendel, né? Enfim, porque quer vestir a camisa do Flamengo, o Flamengo volta a carga na contratação do segundo volante /meia do Zenit, o Wendel, tá? E aí, o jogador, ele tá num momento conturbado, difícil da vida dele, ele perdeu um familiar muito importante, parece que ele tem um outro familiar também numa situação difícil, desejo até forças ao Wendel por isso, e isso tudo tá levando a ele a querer permanecer no Brasil, sobretudo na cidade do Rio de Janeiro. Ele não quer ir para São Paulo, porque por mais que São Paulo para o Rio fique mais próximo do que Rússia-Rio, mesmo assim ele quer ficar no Rio de Janeiro e jogar com a camisa do Flamengo. É o sonho dele de infância, é o time do coração dele. O empresário de jogador já está em conversas com a diretoria do Flamengo, o Marcos Braz e seus Blue Caps, Bruno Spira e coisa e tal, e deve viajar muito em breve para São Petersburgo, na Rússia, para para conversar e fechar essa negociação com o Zenit. O Palmeiras, como eu disse, demonstrou interesse pelo atleta, mas está longe de um acerto. A prioridade total do Wendel é o Flamengo. Você vai me falar, Pedrão, o Flamengo não tem que ir atrás desse cara, porque isso, porque aquilo. Gente, vamos parar de pensar com emoção, vamos parar de pensar com rancor. Vocês estão me entendendo? O próprio Sampaoli, eu vou passar mais detalhes dessa negociação para vocês, segura a onda. O Sampaoli disse na entrevista coletiva que ele precisa de um jogador para fazer a função que o Vidal fazia, de segundo volante, o tal volante misto que ele falou na coletiva, o volante que sabe armar o jogo, sabe dar uma finalização para gol, assim como o Wendel sabe, e também sabe marcar. Então o Wendel, gente, na visão do Sampaoli, o Sampaoli já aprovou, inclusive, o nome do Wendel. Na visão do Sampaoli, o Wendel é o nome perfeito para se encaixar como uma luva no time do Flamengo, entendeu? Então, vamos pensar mais com a racionalidade, com a lógica do que, sabe? Por isso que o Rafinha não veio pro Flamengo, justamente porque alguns dirigentes do Flamengo à época pensavam dessa forma. Ah não, porque ele deixou o Flamengo, ele foi embora, não vamos trazer. E aí, gente, até hoje sofre com problemas na lateral direita. Então, vamos pensar, gente, de forma racional, tá? E aí tá aqui, ó, o Flamengo ter voltado a tentar a contratação do Wendel tem um motivo. E o motivo é porque o Flamengo viu que o Palmeiras ia correr para contratar o jogador. E agora o Flamengo vai dar um chapéu no Palmeiras. O Palmeiras, a porcaiada vai ficar de pista. E é agora que os caras lá, rapaz, eu acompanho vídeo no YouTube lá do Instaverde, ele tá revoltado que o pessoal não contrata ninguém. É agora que os caras vão ficar mais revoltados com a dona Leila Pereira, que compra avião e não contrata reforço. E aí segura a onda que tem mais coisa aqui. O interesse do Palmeiras... Tem o interesse do Palmeiras, mas a preferência do Wendel é total para fechar com o Flamengo. Quando perguntado ao empresário do Wendel, tá, mas você vai conversar com o Zenit, você vai viajar à Rússia, tentar amolecer lá, né, os russos, porque eles são duros realmente, e tem que ser, né, o ativo do clube deles, o empresário do Wendel falou, vou viajar à Rússia o quanto antes, foi o que esse empresário disse ao Vene Casagrande. Eu esqueci até o nome do empresário do Wendel, rapaz. Ele foi até presidente do Estoril lá de Portugal, eu esqueci até o nome dele. O Palmeiras fez uma sondagem para saber as condições financeiras para contratar o Wendel. Porém, o jogador sempre deu prioridade para o Flamengo, isso a gente já passou. Tá aqui, ó, o Wendel não quer mais permanecer na Rússia e quer de qualquer jeito jogar com o manto sagrado. E aí, em conversas com o Wendel, né, com o próprio agente do Wendel, o companheiro paparazzo rubro-negro apurou aqui, ó, em contato com fonte ligada ao Wendel, que conversou com o atleta, nos garantiu que o jogador deseja jogar no Flamengo e que se vê atuando um pouco mais à frente ali como segundo volante no Sampaoli.
Um dos agentes do Wendel, Cesare Barbieri, esse é apenas um, tá? Não é o oficial não, concedeu entrevista ao portal Sport Express e declarou que o jogador vai permanecer no Brasil. Então, o próprio staff do Wendel já trata essa situação do jogador permanecer no Brasil com muita naturalidade, tá? E aí, o pessoal fica na dúvida, naquela velha dúvida, Pedrão, tá bom, o Flamengo quer o Claudinho, o Flamengo quer o Wendel e coisa e tal, mas eles vão poder jogar a Copa do Brasil? Eles vão poder jogar a Copa Libertadores? Vou passar tudo mastigadinho pra vocês agora, então preste atenção. O negócio é o seguinte, gente, a janela de transferências fecha no dia 2 de agosto, então o Flamengo tem até o dia 2 de agosto para inscrever o Wendel e Claudinho no BID. Para aí sim depois inscrever nas competições. Para a semifinal da Copa do Brasil, o jogo de ida da Copa do Brasil, o Flamengo tem até a próxima terça, véspera do jogo contra o Grêmio, dia 25, na semana que vem, ou seja, um pouco menos de uma semana, se quiser colocar ele no jogo de ida contra o Grêmio. Na Copa Libertadores da América, para ele atuar nas oitavas de final da competição contra a equipe do Olímpia, jogo de ida Maracanã, jogo da volta no Defensor e Del Chaco, o Flamengo tem que inscrever o jogador até o dia 29 de julho, 3 dias depois do jogo de ida contra o Grêmio. Beleza? E aí, Pedrão, então só tem até o dia 29 para escrever nas oitavas da Libertadores? Só tem até a terça-feira para escrever na Copa do Brasil? Se ele vier depois disso, quer dizer que ele só joga o brasileiro? Calma, não. Se ele vier depois dos confrontos do Flamengo contra o Olímpia da Copa Libertadores da América, o Flamengo ainda tem, o Flamengo ainda tem até a fase de quartas de final para inscrever o jogador, podendo inscrever o atleta até numa semifinal, tá? Mas aí como a janela já vai estar fechada no dia 3, vamos botar aí que o Flamengo tem até o dia 3 de agosto para inscrever o Wendel na Copa Libertadores da América. É o mesmo prazo da Copa do Brasil, Pedrão? Não! O Flamengo tem até o dia 8 de agosto para inscrever o Wendel para a semifinal da Copa do Brasil, para atuar o jogo da volta contra o Grêmio. Se passar no dia 8, aí não tem como mais inscrever ele para esse confronto da semifinal da Copa do Brasil. Nem para o jogo de ida, nem para o jogo da volta. Então, só recapitulando. Para botar o Wendel e Claudinho em campo contra o Grêmio, inscrever dia 25, até o dia 25. Para botar os dois para jogarem a Copa Libertadores, até o dia 3 de agosto, que é quando fecha a janela. Para botar para o jogo da volta contra o Grêmio, até o dia 8 de agosto, tá? Que é o prazo final da Copa do Brasil. Entenderam bem? Esse é o panorama. Se inscreve no canal, aciona o sino da notificação, deixa o seu like, tamo juntão. Saudações rubro-negras.